Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as crianças querem descer ou vão ficar aqui em cima com a gente hoje? Não, né? Então podem descer para suas classes. Pastor Marcelo está descendo lá, vai orar com vocês. Jamerson, fica um pouquinho. Irmãos, ainda a gente está no segundo domingo de horário de verão, é um pouquinho estranho, a gente fala boa noite, parece que está claro, está escuro, a iluminação, a gente vai se acostumando, né? Acostumando com o horário. Eu gosto muito do horário de verão, mas eu acho que ele faz a gente se atrasar um pouquinho na nossa rotina, né? De repente estou durante a semana em casa e a hora que começa a escurecer, você olha, já são 8, 8h30 e você já passou, então a gente tem que se adaptar ainda. Então eu ia falar logo no começo, mas esperei o pessoal chegar. A vizinha da frente, ela não mora aí, na verdade, ela mora nos predinhos, só que ela tem reformado já há alguns anos a casa e a gente tem usado a garagem dela da frente, né? Então, para parar 2 ou 3 carros às vezes. Mas hoje, antes do culto, ela me procurou dizendo que ela alugou as garagens, então mesmo não tendo ninguém morando, a gente não vai mais poder parar aí. Então a gente pôs um papelzinho lá só para informar, então se você chegar cedo ou tarde, evite parar ali para a gente manter aí o relacionamento, e de repente chegam as pessoas e vão precisar usar a garagem, tá bom? Obrigado, Jimmy. Irmãos, vamos fazer o seguinte, abra a sua Bíblia lá em Tiago, e a gente vai adiantando enquanto eu vou pondo o microfone aqui. Som, testando som. Legal. No começo do mês de outubro, nós propusemos a série Face a Face com Gigantes, onde a ideia seria apresentarmos algumas histórias bíblicas de superação diante de lutas, mas lutas não no sentido necessariamente de uma tribulação, mas de uma decisão, uma dúvida que teríamos, e a gente transportou a palavra gigante para denominar qualquer uma das decisões, dúvidas, dificuldades, lutas que nós viéssemos a enfrentar na vida. Então, na primeira semana, nós falamos sobre a história de Davi e Golias, justamente para caracterizar a ideia do gigante, né? Falamos sobre algumas questões, dentre elas, pode passar, Júlia, nós resumimos da seguinte forma, que nós precisamos, diante de uma situação da vida, entendermos a realidade que nós estamos inseridos. Nós não podemos superestimar nem subestimar a realidade. Ou seja, nós não precisamos transformar aquela situação em maior do que ela é e nem em menor do que ela é. Não podemos subestimar nem superestimar. Aí o segundo aspecto, nós falamos sobre ajustarmos a perspectiva. Ou seja, caso nós estejamos enxergando por um ângulo errado, quer seja olhando de uma maneira equivocada sobre o problema, subestimando ou superestimando, nós precisamos então ajustar essa perspectiva. Porque ajustando a perspectiva, nós podemos então lutar com todas as nossas forças. A ideia de lutar com as nossas forças não é a mesma coisa que nós falarmos que é possível nós lidarmos com a situação que nós estamos enfrentando simplesmente com as nossas forças. Nós vamos lutar com todas as forças, mas nós precisamos entender e ter consciência que a batalha que nós enfrentamos é do Senhor. Ele pode, Ele quer e Ele vai à nossa frente nos ajudando, nos dando consciência, nos capacitando diante das situações. Às vezes nós pregamos sobre isso,
mas temos uma grande dificuldade em vivenciarmos essa realidade. Então nós falamos sobre essa situação e no final nós dissemos que independentemente do resultado, nós podemos glorificar o Senhor. No caso, Davi, ele foi para a batalha em nome do Senhor, independente, vivendo ou morrendo, ele precisava fazer aquilo que estava ao seu alcance. Então, outros homens, outras mulheres, como um exemplo de Jesus, ele foi crucificado. Aos olhos humanos, a crucificação de Jesus é uma derrota, mas aos olhos de Deus, a morte de Jesus é vitória, porque ele venceu inclusive a morte. Então nós precisamos ajustar a nossa perspectiva, que nem sempre uma derrota aos olhos das pessoas é uma derrota aos olhos de Deus. Então nós precisamos encarar a vida com consciência. Na segunda semana, que foi há 15 dias, porque na semana passada nós tivemos uma pausa devido ao retiro de casais, então há 2 semanas nós vimos a história de Paulo e Silas, que ao seguirem em viagem missionária, pregaram o evangelho, alcançaram vitórias, mas ao mesmo tempo, eles enfrentaram situações extremamente adversas, como por exemplo, as agressões que sofreram na cidade de Filipos. E a nossa conclusão, a partir do texto que estudamos, foi, pode passar, diante dos gigantes, Deus continua digno de nossa adoração. Eles foram lançados na prisão e mesmo diante de uma situação adversa, eles continuavam adorando ao Senhor. Eu fico incomodado quando a gente olha, todos nós podemos passar por uma situação como essa, e no momento que está dando tudo errado na vida, nós olharmos para Deus e falarmos por quê. Num primeiro momento, isso pode ser normal, fruto da nossa humanidade. Mas, se nós nos perpetuamos nesse caminho, nós desconsideramos o aspecto de que Deus é soberano. E Ele é digno de adoração, independentemente daquilo que esteja acontecendo com a gente. Paulo e Silas estavam na cadeia, adorando o Senhor. Mas, eles tinham consciência de que Deus está sempre no controle. Que de uma forma ou de outra, aquela situação que eles estavam enfrentando, seria para a honra e glória do seu nome. Então ele estava no controle, e nós devemos cumprir a nossa missão, independentemente daquilo que nós estejamos passando hoje, amanhã, ou no meio de uma situação adversa. Nós devemos vencer a tentação de nos dar bem. A ideia ali é que Paulo e Silas, quando as grades se abriram, eles poderiam ter fugido. Mas eles sabiam que eles estavam ali por algum propósito, e esse propósito era glorificar o Senhor, e eles ficaram naquele lugar, eles puderam anunciar o evangelho ao carcereiro e à sua família, eles puderam testemunhar das grandes obras do Senhor, e ainda foram honrados quando os líderes de Filipos libertaram-nos e ainda ficaram amedrontados, porque Deus no tempo certo nos honra. Nós precisamos lembrar que seremos exaltados no tempo de Deus. Então essa foi a segunda semana, e nós encerramos, pode passar com 1 Pedro 5, 6 e 7, se você está enxergando, não sei porque está um pouco claro ainda, mas vamos ler juntos 1 Pedro 5, 6 e 7, vamos lá. Portanto, humilhem-se debaixo Então, é como se você pegasse esse texto para você e falasse para você mesmo, que eu possa lançar, agir com humildade diante do Senhor, para que Ele me exalte em tempo oportuno, e que se de alguma forma eu estiver passando por uma situação de ansiedade, de adversidade, que eu possa confiar nele, porque Ele tem cuidado de nós. Estava assistindo um programa essa semana, e uma pessoa tinha perdido um ente querido, e essa pessoa estava com grande dificuldade em lidar com essa perda. Estava negando, encontrando justificativas, e até que chegou um personagem e disse para ela o seguinte: nós precisamos enfrentar a dor, não tem como fugirmos da dor, a vida é assim. Se nós não sentirmos a dor, nós não curamos, e isso é a vida. Nós precisamos nos reinventar a partir do momento em que nós sentimos dor, passamos por dificuldade, passamos por decisões difíceis, e isso é a vida. Quando nós reclamamos de passar por isso, nós estamos reclamando de viver, porque esse é o sentido da vida.
passarmos por tribulações, por lutas, por dúvidas, por decisões, e a partir disso, crescermos com essa situação. O problema é que nós queremos afastar o cálice a todo custo. Nós queremos afastar a decisão a todo custo. E a vida não é feita de fuga, mas de enfrentamento. Hoje eu quero trabalhar com vocês a ideia de um outro gigante, né, que está a todo instante nos confrontando. E esse gigante não é necessariamente uma tribulação no sentido de que nós somos vítimas, mas um gigante do qual, na verdade, nós somos os agressores. Em que sentido? Nós estamos falando da tentação. E aí nós vamos diferenciar um pouquinho o que vem a ser provação de tentação. Algumas pessoas gostam de trabalhar com o mesmo radical, dizendo que são coisas muito parecidas, mas se pudéssemos resumir hoje, a ideia de que toda tentação é uma provação. Mas toda provação não necessariamente leva a uma tentação. Tá? Então, a provação pode ser alguma coisa que venha de fora e que nós temos que enfrentar, mas a tentação é algo que brota de dentro do nosso coração. Imagine que você esteja numa dieta restritiva de sódio. Alguém tenha problema de pressão aqui? Que tem problema de pressão? Dieta restritiva de sódio. E aí, naquele dia você está com a pressão muito alta e você vai num aniversário e está à mesa uma Coca-Cola geladinha, está ali um pãozinho com salame, mussarela, e aí você começa a olhar aquela comida, e no seu interior é uma comida que você gosta muito. Então você se sente tentado a comer, que teoricamente não é pecado tomar uma Coca-Cola e comer um salaminho, mas você, naquele momento, não é o momento de você comer o salaminho e tomar a Coca-Cola, porque a sua pressão está alta. Então você se sente impulsionado a comer, e você pode resistir e não ter consequências, ou você pode ceder àquela pressão e ter consequências com a sua decisão. A tentação não é uma luta que nos atinge necessariamente de fora para dentro, mas uma inclinação em fazer uma escolha errada, em termos algum tipo de satisfação, e isso se aplica a áreas diversas da nossa vida. Nós não é simplesmente na área sexual, mas também na área da preguiça, mas também na área da mentira, da maledicência, do consumismo, da glutonaria, do vício, e geralmente são coisas que se apresentam como promessas de satisfação, de alívio, uma fuga. Nós podemos ser tentados a fugirmos de uma situação, porque ao fugirmos, nós não sofremos as consequências. Então, nós temos um certo grau de prazer e satisfação ao fugirmos, ao aderirmos à tentação que nos atinge interiormente. Há também a tentação de nos omitirmos, de seguir pelo caminho mais fácil, a tentação de desistir, simplesmente porque ao desistirmos, deixamos de nos machucar e de nos esforçar. Nós não queremos correr o risco de sofrer e somos tentados, muitas vezes, a fugir. Se você pegar comigo a música, pode passar, uma música que os mais jovens nunca ouviram falar, mas os mais antigos, se você ouviu falar, você é dos mais antigos, tá bom? Ok? Meu Mundo e Nada Mais. Alguém nunca ouviu falar nessa música? César, mentira, você está mentindo, né? Meu Mundo e Nada Mais, é uma música do Guilherme Arantes, e ele diz o seguinte, olha: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado, à meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Então, necessariamente, um trauma que nós passamos, uma dificuldade, ele disse que quando ele foi ferido, ele viu tudo mudar. Isso acontece com a gente. A gente acaba sendo ferido por alguma situação, e essa situação nos leva a fugir das novas possibilidades de sofrermos aquilo. Então nós somos tentados, um exemplo, sou ferido num relacionamento interpessoal, e aí o meu mundo se abala, eu me torno uma pessoa
com grande dificuldade em nutrir novos relacionamentos. Não é regra, mas acontece com algumas pessoas. E aí eu começo a ceder à tentação do isolamento, ceder à tentação do não relacionamento, por medo de me ferir. E ele diz depois: não estou bem certo que ainda vou sorrir. Olha só, olha o pessimismo. Mas ele diz: sem um traço de amargura. Pode ser que eu sorria, mas talvez eu esteja com um sorriso amarelado, entristecido pelo que eu sofri, né? Como ser mais livre? Uma pergunta: como ser capaz de enxergar um novo dia? Irmãos, quando eu falar de tentação, eu quero que você enxergue, peça ao Senhor que você enxergue na sua vida o que configura-se uma tentação. Se é de fato a fuga, se é de fato a preguiça, a maledicência, a área da imoralidade, do vício. Você precisa identificar o que existe na sua vida, que é um grande gigante a ser vencido. E aí, todos eles podem ser vencidos em nome do Senhor. Agora, nós não podemos ficar o resto da vida carregando males que poderiam ser vencidos em nome do Senhor Jesus. De fato, a questão é que os casos e acasos da vida vão nos mudando, mesmo que não queiramos. E olha, uma coisa muito comum, quando a pessoa se sente ferida e injustiçada, ela pode cometer atos insanos, simplesmente para matar aquela dor. Só que ela percebe, isso acontece com um viciado em cocaína, em maconha, né? Então um viciado, até um viciado em álcool, ele passa por uma dor, ele vai, toma um gole, e ao tomar o gole ele sente aquele alívio, mas quando passa aquela sensação de prazer imediato, a culpa se conecta ao trauma e a coisa piora. E aí a dose tem que aumentar. Isso acontece na área da sexualidade, na área dos relacionamentos, na área dos vícios. Então, nós precisamos enxergar a tentação como um gigante a ser vencido em nome do Senhor. Texto de Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Pode passar, Julinha, só para deixar ali projetado. Tiago 1, de 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo engravidado ou concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nesse texto, Tiago ele está revelando algo extremamente importante a respeito da tentação. Primeiro, ela é real, ela é forte, não porque Deus ou o diabo são responsáveis, mas nós mesmos, a nossa natureza, o nosso desejo mal. Nós vivemos um tempo de terceirização da culpa. Então, a gente culpa Deus ou o diabo. Só que a culpa é nossa. A culpa é da nossa natureza. Um exemplo disso, alguém que nunca tenha provado a famosa Coca-Cola, né? Talvez alguém que nunca experimentou aquela Coca-Cola caindo em cima do gelo, fazendo aquele tss, e você tomando, talvez alguém que nunca tenha provado, nunca se sinta tentado por ela. Sabe por quê? Porque aquela Coca-Cola não tem um poder em si. Ah, pastor, mas ela é muito boa. Boa porque você experimentou. Se você nunca tiver experimentado, o máximo que pode acontecer é você ter curiosidade, porque as pessoas falam que ela é boa. E aí o que acontece? O poder não está nela. Porque se ela ficar aqui, parada, séculos e séculos e séculos, o que pode acontecer é ela perder o gás, ela apodrecer, mas ela não vai fazer nenhum mal, nem para mim e nem para você. Sabe por quê? Porque ela é simplesmente um objeto. O que causa a tentação segundo a palavra de Deus, somos nós mesmos. Da mesma forma, alguém que foi ferido pode se entristecer com mais facilidade, como nós dissemos, e ser tentado a desistir, não confrontar, não viver ao lado das pessoas. Quantos discípulos de Cristo, por imaturidade, pelo instinto de sobrevivência, abriram mão de seguir o Mestre Jesus? Veja, por exemplo, na Via Crucis, no caminho para a cruz,
Quantas pessoas caminharam com Cristo até o Calvário? Quantas pessoas estiveram com Ele para o que der e vier? Sabe por quê? O medo gerou neles, e eles gerou uma sensação de insegurança, e eles foram tentados a abandonar o caminho. Isso acontece em outra medida comigo e com você. Porque diante das situações adversas da vida, nós somos tentados a abandonar o caminho. Porque as pessoas falham conosco, nós somos tentados a abandonar os relacionamentos. Então, nós precisamos entender a primeira lição. Pode passar. Nós fizemos diferente. Eu faço a explicação e apresento a lição. A primeira lição é que a tentação é um grande gigante, é um gigante que precisamos vencer dentro de nós. Quando você olha aquele coraçãozinho inflamado, somos nós somos os responsáveis. Nós. Não terceirize. Mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, então não permita que a sua carne enfrente determinadas situações. Então, irmãos, a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca fora. Não é para você chegar aqui amanhã, que nem os piratas do Caribe, né, sem olho, mas se teu olho te faz pecar, arrume um jeito dele não ver determinadas situações. Fuja da impureza, fuja daquilo que te faz cair. Então, a primeira lição é que a tentação é um gigante que precisamos vencer dentro de nós. Mas por mais que Deus não seja a causa da nossa tentação, como diz Tiago, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, e nem o diabo. O fato é que o diabo cria necessidades. O diabo só atua por meio de um condutor. O diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas ele atua por meio de condutores. E esses condutores são brechas que nós deixamos. Ele procura, ele anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Ele atua pelo condutor das brechas, das necessidades. É como se ele colocasse armadilhas para que caíssemos, e é possível não cair nas armadilhas. Então significa que ele não determina a minha queda nem a sua queda, mas é a nossa escolha. Então quando Adão diz o seguinte, foi a mulher que o Senhor me deu, ele terceiriza a culpa. Quando a mulher vem e diz o seguinte, eu errei, Senhor, a serpente me tentou e eu caí, ok. Eu não acho que necessariamente ela está terceirizando a culpa para o diabo, no texto eu não vejo dessa forma, mas ela está reconhecendo que a tentação vem de fora, mas o que fez cair foi ela mesma. Foi a decisão dela que fez com que ela caísse. Olha o que diz então, 1 Pedro, pode passar, 5:8, vamos ler juntos lá? Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, aqui está um princípio que nós precisamos ter em mente. Por mais que nós sejamos tentados, por mais que nós recebamos um bombardeio de informações, nós precisamos crer que é o nosso mal, é a nossa maldade que nos leva à queda. O diabo conhece as nossas fraquezas e às vezes nós achamos que fraquezas só se referem a questões morais. Mas ele conhece a nossa preguiça, a nossa tendência às desculpas, às reclamações, a autopiedade, o orgulho. Ele conhece tudo em mim, ele conhece tudo em você. Por mais que o diabo não seja onisciente e conheça todas as coisas, ele conhece as nossas reações, as nossas atitudes, e ao nos conhecer, ele prepara as armadilhas. Além disso, o nome diabo significa tentador, não porque ele é a causa da nossa queda, mas porque ao conhecer as nossas fraquezas, ele cria essas armadilhas. E como vimos, o ingrediente principal para a nossa queda, por si só, somos nós. O ingrediente principal é o nosso desejo mau. Tiago diz, não é Deus que nos tenta, mas somos tentados pela nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo mau. O fato é que nós não sabemos como funciona esse desejo mau. Porque se fosse uma chavinha, sabe aquela coisa assim, que você abre o seu celular, e você fala o seguinte, nossa, o meu celular está com... desligando aqui a tela em 1 minuto, eu vou mudar. Mudo lá para 5 minutos.
Se assim funcionasse com a nossa mente, era fácil. De onde vem o desejo mau? De onde vem o nosso rancor? De onde vem? A gente só sabe que vem da nossa natureza. Mas não é fácil desconectar, desligar rapidamente. Isso nós precisamos entender. A Bíblia chama isso de antiga natureza, velho homem, natureza pecaminosa. O mundo, com os seus pensadores e com os seus pensamentos, também reconhece essa chamada tendência, esse chamado impulso, e para alguns casos, libido, né? Instinto de sobrevivência, que pode também ter um desdobramento, como eu disse para vocês, de curiosidade. Alguém aqui se sente fortemente tentado por um chocolate? Fortemente tentado? Forte. Ok, forte. É quase impossível de resistir a um chocolate. Eu conheço uma pessoa, não vou falar quem é, que ela só diz assim o seguinte: não traga. Eu compro 3 barras na promoção, né? Mais baratinho, dá de chocolate bom. Aí deixo lá na latinha. Eu adoro chocolate. Mas eu deixo lá. Eu posso deixar 1 mês lá. A hora que eu vou abrir, cadê o chocolate daqui? Eu falei para você não trazer. Ela é hipócrita. Porque ela fala o seguinte: a gente tem que fazer regime. A gente não pode comer. A gente não pode consumir. Mas ela come tudo. São os ratos. Agora é o seguinte. Ela está certa. Sabe por quê? Porque se ela não consegue controlar o impulso pelo chocolate, é bom não comprar. Porque se tiver em casa, irmãos, eu tenho vergonha de você um dia ir na minha casa e abrir a geladeira ou o armário. Eu nunca vi uma casa que não tem nada como a minha. Não sobra nada na minha casa. Sabe aquela casa que você abre a despensa? Tem atum do mês passado, tem miojo, não tem nada. Não é que eu sou pão duro, não, ele não sobra. Não sobra, na minha casa não estraga comida. Irmãos, nós temos um problema. Para fazer regime, tem que passar fome. Porque se tiver alguma coisa em casa, a gente come. A gente come. Então, o que a gente precisa? Irmãos, aliás, se vocês forem na minha casa hoje, a única coisa que vai ser um saquinho de batata pré-frita, que está no freezer, que falta meio saco para fritar ainda. Então, você não vai passar fome na minha casa porque tem batatinha, né? Mas a gente precisa identificar se alguma coisa na nossa vida nos faz cair e ceder à tentação, nos faz cair, nós precisamos abdicar dela. Porque nem sempre a tentação nós caímos alguma coisa errada, mas alguma coisa certa no momento errado. Você quer um exemplo? O sexo no momento errado é errado. Mas ele foi criado como sendo algo bom. O chocolate não é necessariamente alguma coisa ruim. Mas faz mal. Irmãos, tudo faz mal. E tudo faz bem. Depende da quantidade, do momento e se você tem alguma restrição alimentar. Se você tem algum tipo de doença que não pode comer, aquilo te faz mal. Mas não é que a comida tem algum problema. Então veja só. Eu queria chamar a atenção de vocês por 7 minutos. Eu chamei um companheiro para falar um pouquinho sobre tentação. E a Júlia vai projetar, você tem que ligar aí, ô Marcão, tem que só ligar o último canal lá, e nós vamos assistir um vídeo de 7 minutos, em que você vai, alguns talvez já tenham visto, é do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele vai falar um pouquinho sobre tentação. Queria que você prestasse atenção. Um assunto que é bastante importante na nossa caminhada cristã, que é tentação. Olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Se tem uma coisa que Satanás não é criativo. Ele usa a mesma estratégia desde o início. É o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Que é as 3 tentações que a gente tem. O desejo da carne, tentação em sentir. Sabe quando você quer sentir alguma coisa, estou cansado, aí preciso sentir alguma coisa, aí que entra a pornografia, aí que entra a glutonaria, aí que entra a bebedice, aí que entra o hedonismo. Desejo dos olhos, que é o quê? Você olhar e querer.
Eu vi um carro, eu quero. Eu vi um sapato, eu quero. Eu vi uma coisa na vitrine, eu quero. É a tentação do ter. E a soberba da vida, que é a tentação no ser. Cara, eu quero ser poderoso. Cara, eu quero ser aplaudido. Eu quero ser o cara. Eu quero fama. Eu quero poder sobre as pessoas. É a tentação do ser. E por que eu digo que ele não é nem um pouco criativo? Porque ele usa a mesma estratégia. Se você olhar Gênesis capítulo de número 3, que vai falar da queda, e aí a serpente vem para tentar Eva, cara, é exatamente a mesma estratégia. Se liga, Gênesis capítulo 3, verso 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, tentação no sentir. Eu quero a sensação, ela é gostosa para comer. Agradável aos olhos, tentação no ter, ela viu e ela queria. E desejável para ter entendimento, tentação no ser. Se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser poderosa. Exatamente as 3 tentações. E aí passam-se milhares de anos, o Filho de Deus vem para a Terra, aí a Bíblia diz que ele passa 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, até que depois de 40 dias Satanás vem e começa um diálogo com ele e tenta ele em 3 áreas. Mateus 4:3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Ah, você é filho de Deus? Então você precisa sentir coisas gostosas na sua boca. É a tentação do sentir. Mateus 4:6. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra nenhuma. Sabe qual era a ideia de Satanás? Cara, você quer ser famoso, você quer ser aclamado, você quer ser poderoso, você não precisa ir para a cruz. Se joga daqui e faz um show, os anjos vão te pegar, e aí todo mundo vai ver você descendo devagarzinho e todo mundo vai falar: ah, esse é o Messias. Tentação do ser, de se mostrar, de ser aplaudido. Mateus 4:8. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Tentação do ter. Olha, Jesus, olha, tudo pode ser teu. E é exatamente nessas 3 tentações que ele quer te pegar. No momento que você está mal, ele vai vir com um papinho: cara, vai lá, compra alguma coisa, divide no cartão lá. Se você tiver alguma coisa, você vai ser feliz, cara. No momento que você estiver passando uma barra na sua vida, cara, você está tão estressado, você precisa sentir. E aí que entra o cigarro, é aí que entra as drogas, é aí que entra a pornografia, é aí que entra nosso vício por seriados, por filmes, porque a gente precisa sentir para resolver um vazio nosso. Ele vai vir com essa tentação do ser. Você precisa ser aclamado, cara. Você precisa ser famoso. Ei, menina, você precisa ser aplaudida, precisa assobiar quando você passa. Você precisa colocar uma roupa para chamar atenção, você precisa ser. Mas existe um antídoto para cada uma dessas tentações. Para a tentação do sentir, o antídoto é a integridade. Isso, integridade. E, gente, integridade não é ser perfeito, porque senão ninguém seria íntegro. Integridade é você ser inteiro. Você ser inteiro, você ser o mesmo na faculdade, você ser o mesmo em casa, você ser o mesmo no serviço, e você ser o mesmo em público que você é no particular, que você é sozinho no seu quarto na frente do computador, que você é na frente da igreja. É você ser você ser íntegro, você ser inteiro. Essa é a forma de você resolver a tentação do sentir. Seja íntegro. O antídoto para a tentação do ter é ser generoso. Cara, seja generoso. Seja rico em boas obras, sabe? Tenha alegria em dar. Seja generoso, sabe? Eu estava um dia num evento e aí eu ministrei e tal. Chegou no final, um cara veio assim conversar comigo e falou: cara, eu fui muito abençoado e eu preciso te abençoar. E ele tirou o relógio dele assim e deu para mim. Eu falei: não, cara, pelo amor de Deus, eu não quero, não precisa, tal. Mas ele me deixou tão constrangido, me insistiu tanto que eu peguei o relógio. Aí eu cheguei, lembro que estava no hotel, estava com a minha esposa, falei para ela: Val, o cara me deu um relógio, o que a gente faz com isso? E aí a gente falou: não, vamos chegar lá, vamos vender e vamos dar um destino para isso, pensamos em algumas alternativas. Aí o evento durava 4 dias, né?
No segundo dia eu estava lá, tal, chegou um casal, falou assim, fui muito abençoado pela mensagem, eu tenho que abençoar você, tal, e pegou e colocou um cheque na minha mão e saiu. Quando eu abro o cheque, gente, era R$3.500. Cheguei no quarto e falei, Val, e agora? O que a gente faz com isso daqui? E a gente já combinou, falou assim, não, chegar em Bragança, tinha vários casais que iam casar, uns 4, 5 casais que estavam com o casamento marcado, a gente foi lá, comprou um fogão, comprou uma geladeira, comprou e deu todo aquele R$3.500. Por quê? Porque eu não quero que essa parada entre no meu coração. E cada vez essa tentação de ter é maior e maior e maior, você se torna insaciável. E o antídoto é ser generoso. E por último, a tentação do ser. Qual é o antídoto? Humildade. Cara, seja humilde. E humildade não é pensar menos de si. Eu sou horrível, eu sou péssimo. Não. Humildade é pensar menos em si. É ficar o dia inteiro pensando na glória de Deus e como servir o próximo. E aí chega no final do dia, você se esquece de você mesmo. Se você gostou desse vídeo, se ele abençoa a sua vida, olha, aperta aí. Eu sei que não é comum a gente parar com a mensagem para ouvir um vídeo, mas essa parada, né, do sentir, do ter e do ser, eu já vi vários pastores pregando, eu mesmo já preguei sobre isso. Um livro muito bom, o primeiro livro que eu li a respeito disso foi o livro do pastor Ed Renekiewicz, esqueci o nome dele agora, de espiritualidade. Ele fala num dos capítulos exatamente isso. Então, mas me parece muito claro que o diabo, não foi dado ao diabo a capacidade de ser criativo, mas a capacidade de nos tentar em áreas que nós caímos sempre. Pode passar, Julinha. Pode passar? Pode passar? Aí. A segunda lição que nós temos, então, é que o diabo conhece as áreas em que nós somos vulneráveis. Ele conhece cada uma das áreas onde nós podemos cair. Pode passar mais uma vez? Então, a proposta que ele nos faz é integridade, é generosidade e humildade. Mas, mais uma vez, essas coisas nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não conseguimos simplesmente porque, eu vou me esforçar. Não existe essa história de que eu vou me esforçar. Existe essa história de que eu vou fazer a minha parte, mas quem me capacita é o próprio Deus. É Ele que me ajuda a vencer a tentação do sentir, a tentação do ter, a tentação do ser. Nós precisamos ter isso em mente. Se você esquecer alguma coisa, lembre-se que qualquer tentação que você enfrentar é possível vencer. O uso do desejo, né, quando eu deixo o desejo engravidar, ele vai em algum momento trazer à luz, ou dar à luz, o pecado. Tiago diz isso, o desejo, uma vez concebido, ele vai trazer à luz o pecado. Então, às vezes a gente pergunta assim, por que fulano de tal, pastor, crente fiel, por que aconteceu tal coisa com ele? Não é porque foi do dia para a noite, não é porque a ocasião fez o ladrão da hora para a noite, do dia para a noite, né? Porque ele foi permitindo que esse desejo tomasse forma dentro de si, como uma concepção, uma gravidez. O pecado ele foi crescendo, ele foi tomando forma, e depois de alguns meses ele veio à luz. Então, quando se cai, não se cai porque simplesmente foi um descuido, mas porque o descuido foi a brecha que se encontrou depois de meses sendo desconstruído. Um casamento, uma amizade, várias dessas coisas que nós fazemos e deixamos porque nós vamos alimentando dentro de nós o vitimismo, nós vamos alimentando dentro de nós a sensação de autopiedade, nós vamos alimentando dentro de nós o desejo mal, e aí ele vai concebendo até que em determinado momento nós deixamos que o pecado venha à luz. Por isso que Paulo diz em Filipenses, pode passar. Aliás, pode voltar um pouquinho, não sei se eu pus Filipenses antes, eu esqueci de pôr Filipenses, mas pode passar agora, deixa lá. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses 4:8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, ou existe algum louvor, aqui na imagem, por isso que eu não pus o versículo,
Seja isso que ocupe a vossa mente. Sabe o que ele está dizendo? Não permita que o desejo mau, ele engravide dentro de você, mas nutra dentro do seu coração as sementes daquilo que é bom, porque em qualquer um de nós, e aí você não se ofenda comigo, em qualquer um de nós, se uma semente ruim cair no coração, ela pode dar frutos em algum momento. Então nós precisamos alimentar dentro de nós aquilo que é bom. Quando nutrimos o desejo de sucesso, sem perceber, vamos alimentando o monstro da acepção de pessoas, por exemplo, do desprezo, da arrogância. Então quando nós queremos ser alguém que nós não somos, nós vamos passando a alimentar dentro de nós o desprezo pelos mais fracos. O desprezo, a acepção de pessoas, a arrogância, e então nascem os filhotes da exploração dos mais fracos, das críticas exageradas. Quando geramos dentro de nós a autopiedade, por exemplo, alimentamos o monstro que vai agredir, que vai trair, que vai desistir, que vai abandonar. Quando alimentamos o desejo de sentirmos fortes emoções, nascem os monstros da imoralidade, do adultério, da traição. Irmãos, a terceira lição que nós temos é que os desejos se resumem em algo que quero sentir, ser ou ter. Então, mas como? De alguma forma, a maior parte das nossas tentações estão nessa direção. Eu quero sentir paz, então eu abandono tudo, inclusive a família. Irmãos, na busca pela paz, nós não podemos abandonar o nosso lar. Na busca pela satisfação, eu não posso abandonar os meus compromissos. Na busca pelo ser alguém mais importante, eu não posso desprezar as pessoas. Então, nós precisamos entender, e às vezes nos perguntamos as razões que nos levam a cair, nos levam a errar. E só que a gente demora para perceber que as nossas cedidas à tentação são erros. Às vezes, nós simplesmente achamos que são acertos. Um exemplo, vou pegar o Bruno aqui. O Bruno enche as paciências da Carol, ele enche as paciências da Carol, a Carol, é verdade, Carol? É verdade, ele enche as paciências da Carol, aí a Carol fala o seguinte: eu não aguento mais, fica com o Davi, eu vou embora lá para as Bahamas. Aí ela já não. Ele é ruim, mas nem tanto, viu, gente? Então o que aconteceu? Ela não pode simplesmente olhar e falar o seguinte: o meu interesse é maior do que a minha família. Não pode. Não é assim que funciona. Só que nós vamos alimentando isso. O texto de Tiago destaca que esse pecado, uma vez que ele tenha vindo à luz, ele gera morte. Só que, mais uma vez, vem um problema. Quando você lê assim num rótulo, que tem gordura trans, eu não como isso aqui porque tem gordura trans. Eu não como isso aqui porque tem aspartame. Mas quanto que precisa da gordura trans para você ter um infarto? Quando você tem 17 anos, que nem o Daniel, quanto que ele precisa comer dessa gordura, ou do aspartame, ou daquilo, para ele ter um infarto, para ele ter um AVC? Vai dizer para um menino de 17 anos que ele não pode comer um McDonald's? Aí você diz para ele: não come sempre, filhinho. Não é isso? Então, às vezes a gente não acha, porque quando fala que gera morte, a gente peca e não morre. Só que a morte também está sendo gerada. Veja só, quando eu me perpetuo nos meus pecados, é como se eu estivesse engravidando da minha punição eterna. Dá para entender a lógica? O pecado, uma vez consumado, gera morte. Só que os 9 meses entre o seu pecado e a morte, talvez seja a vida que você nunca decidiu ao lado do Senhor. E você esteja plantando uma vida que vive pecando, vive pecando, vive pecando, até que um dia você vai se deparar com o Senhor, ele vai falar o seguinte: eu nunca te conheci, filhão. Eu nunca te conheci. Aí que está a grande questão. Então, o desejo mau, ele, uma vez concebido, ele traz, depois de um tempo, o pecado à luz. E o pecado, uma vez que nós vivemos nele,
E aí o pecado a gente pensa sempre que é o imoral, o safado, sem vergonha, luxurioso, né? Na verdade não é essa. O pecado que nós fazemos pode ser de desprezo, de descaso, de não aceitação da palavra de Deus. E aí nós vamos concebendo isso, nunca entregamos a nossa vida ao Senhor de verdade, de fato. E a hora que nós nos deparamos no final de tudo com o Senhor, a gente vai pensando durante a vida que, é só mais essa. É só mais essa dose. Não, uma hora eu mudo, uma hora eu paro. Eu penso assim. A Viviane fica na minha cabeça, não toma coca hoje. Eu falo, mas eu preciso, só hoje. E ela fala, não toma. Aí eu falo assim, mas você come chocolate? Aí fica naquela acusação, aquela troca, né? Aquela troca, que no final das contas, é o que acontece nos relacionamentos. A gente fica olhando os erros alheios e esquece de cuidar da sua própria vida, não é? Esquece de olhar que talvez as nossas vidas de pecado, de cedermos à tentação, está nos mostrando um caminho perigoso. 1 João 3,9, pode passar? Aliás, está aí o Filipenses, pode passar de novo. Quarta lição, não podemos gerar, nem nutrir, maus desejos, pois eles darão fruto. Irmãos, pode passar o versículo aí. 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ou em algumas versões, a divina semente. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aí entra um problema seríssimo, um conflito teológico, que nós não vamos discutir aqui. Mas, alguém que diz que entregou a sua vida ao Senhor, pode viver na prática do pecado? Até que ponto? A santificação, se não é imediata, como dizem os nossos irmãos wesleyanos, se ela não é imediata e ela é um processo, então a gente não pode exigir que uma pessoa que entregue sua vida ao Senhor mude da água para o vinho no primeiro dia, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano, nem na primeira década. Mas também a gente não pode achar que a transformação não vai acontecer progressivamente no processo de santificação. A gente também não pode achar que uma pessoa que cometeu um pecado, um adultério, por exemplo, ela não é de Deus, ela pode ser. Ela simplesmente cometeu um pecado. Mas se ela vive na prática do pecado, a Bíblia diz o seguinte, então a divina semente não está nela. Ou seja, não é de Deus. Parece, quem lembra do comercial? Parece, mas não é. Denorex? Vocês conhecem Denorex? Não? Se você conhece Denorex, você nasceu no mínimo na década de 70. Se você não conhece Denorex, você ainda está em fase de crescimento. Quem conhece Denorex já está na segunda fase da vida. Ok? Irmãos, o crente não pode parecer crente, ele tem que ser crente. Ele tem que gerar frutos como se fosse uma semente verdadeira. Não pode parecer a semente verdadeira. Então, não podemos gerar nem nutrir os maus desejos, pois eles darão fruto em algum momento. E aí pode passar, Julinha. Quinta lição. Esses frutos, nós colheremos as consequências deles. Nós vamos colher. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe. Todo pecado nos afasta de Deus. Mas as consequências que alguns pecados trazem são terríveis. Sabendo disso, qual é a saída? Qual é a esperança? 1 Coríntios, pode passar, 10, 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. A beleza de servir o Senhor é que mesmo diante de situações catastróficas, Ele se aproxima de nós e nos oferece a mão. Ele diz assim, e aí? Está percebendo que o caminho vai dar errado? Está percebendo? Você sabe que a culpa é sua? Você sabe que o desejo mau é seu? Você sabe que não deveria dar espaço para esses desejos? Você sabe que eles vão te levar a pecar? Você sabe que o pecado leva à morte? Aí ele pergunta para nós o seguinte, você quer ajuda? Você quer ajuda?
Você quer ajuda para superar essa dificuldade? Ele sabe que algumas vezes a nossa resposta será: Senhor, é tão difícil. Senhor, eu quero, mas eu gosto de seguir por esse caminho. Ele vai dizer assim: mas você sabe o resultado disso? Aí você fala: Senhor, olha, eu sei que está bom por aqui. E ele voltará a perguntar para você: mas se você quiser, eu posso te ajudar. Vai doer, o tratamento vai demorar, mas vai valer a pena. Nós precisamos enfrentar os gigantes da nossa vida enquanto é tempo. E o Senhor está aqui hoje dizendo para você, de uma maneira muito clara, que nós podemos superar a tentação, os gigantes dentro de nós, as dificuldades que estão diante de nós. Nós podemos aprender a encarar as situações da vida, nós podemos aprender a enfrentar as situações da vida, nós podemos aprender a lidar com aquela autopiedade, aquele sentimento de culpa, nós podemos lidar com a tentação na área moral, nós podemos lidar com a tentação de agredirmos uns aos outros, com os traumas de relacionamento que nós temos, nós podemos lidar com todas essas questões. Você sabe o que é triste para pastores? E não só pastores, mas pessoas que atuam de alguma forma na área de aconselhamento e liderança. Quando nós enxergamos a solução dos conflitos, dos problemas para as pessoas, e as pessoas insistem em seguir pelo caminho que vai dar errado. É como se você visse o pecado engravidando, e uma hora ele vai vir à tona, e aquilo vai trazer consequências, e mesmo assim as pessoas insistem em manter a direção errada. Irmãos, é muito difícil. Para a gente refletir e encerrar, queria que você, lá que está em Tiago, capítulo 1, queria que você visse comigo o verso 16 em diante. Aliás, deixa aberto aí, verso 16 em diante. Eu vou colocar uma projeção aqui. Pode colocar, Julinho. Que é o resumo que nos importa do texto de Tiago. Há alguns anos eu já preguei aqui nesse texto. Há alguns anos as pessoas perguntam: você repete mensagem? Eu falo assim: na verdade eu prego o mesmo texto algumas vezes, talvez com características diferentes. Esse mesmo, já preguei inúmeras vezes o texto de Tiago. Ouvi recentemente alguns pastores pregando em cima de Tiago, capítulo 1. E a mensagem vai tomando forma de acordo com aquilo que Deus falou ao meu coração a respeito dos gigantes. Então olha o que diz no verso 18. Ele diz assim, aliás, vamos ler o 16 até o 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Irmãos, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós fomos gerados para termos em nós a divina semente de um novo fruto, para que nós fôssemos realmente a coroa, a obra-prima da criação. Foi para isso que nós fomos gerados. Olha o que diz no verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-nos. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes a gente está levando a vida de uma maneira muito superficial, brincando com ela, como se no final de tudo, o aspartame não tivesse feito mal, como se a gordura trans não tivesse feito mal. Irmãos, como se o pecado não tivesse nos fazendo mal, o ceder à tentação. Olha o que diz o verso 20 e 21. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Abandonar a impureza e aceitar com humildade a palavra que pode salvar. É o resumo disso. Nós precisamos aceitar de uma vez por todas
Conversão é nos lançar nos braços do Senhor para que Ele mude o nosso jeito de ser. Ele restaura a nossa família, Ele restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa história, Ele restaura a nossa confiança, Ele restaura tudo aquilo que está destruído pelo pecado. Olha o que diz o verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Irmãos, praticantes da palavra e não somente ouvintes, pois isso é estar sendo enganado. Se eu ouço a palavra, sorrio para o meu irmão e vivo aparentemente a palavra, isso é estar se enganando. Nós precisamos assumir de vez a palavra da verdade e viver, não deixar, porque a gente está enganando a nós mesmos. Porque se a culpa da tentação é nossa, então nós estamos enganando a nós mesmos. Você já viu gente, e é feio isso, né? Quando a pessoa cria uma mentira e ela vive aquela mentira, ela conta tantas vezes aquela mentira que ela acredita na própria mentira que inventou. Já viu isso? Né? Então, irmãos, é isso que nós estamos fazendo com a gente, se a gente ouve e não pratica. Olha o que diz agora, 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Perseverar na lei perfeita, que leva à liberdade e ao contentamento. Sabe qual é a grande questão? Que muitas vezes nós esquecemos, que a coisa que mais nos escraviza não é a religião. Não, a religião escraviza, a religiosidade, o evangelho liberta, mas a coisa que mais nos escraviza são os nossos pecados. Então, se eu me deixo dominar pelos pecados, significa, mas eu estou curtindo a vida, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Se eu me deixo levar por esse caminho, sabe o que acontece em determinado momento? Eu vou perceber que eu sou o pior escravo de todos, porque eu vou colocando algemas nas minhas mãos e nos meus pés. Mas aquele que serve a palavra da verdade é liberto, uma liberdade que o mundo não dá, uma paz que o mundo não dá. Último slide. Para vencermos os nossos gigantes, precisamos deixar de alimentá-los dentro de nós, e então aceitar o tratamento de Deus, pegar nas mãos do Senhor, perseverar na palavra da verdade, na qual fomos gerados, para glorificar o nosso Pai, Criador e Senhor. Irmãos, se existe alguma coisa no seu coração hoje, sabe aquele mal-estar, aquela sensação assim, estou insatisfeito, estou triste, estou infeliz, estou amargurado, estou depressivo, é justamente esse sentimento que você tem que deixar de alimentar. Porque se você der uma comidinha para ele, amanhã ele está um pouquinho mais forte. Daqui um mês, ele já está mexendo as mãozinhas. Daqui 2 meses, ele já está caminhando. Daqui 3 meses, ele está te dominando. E logo, ele está fazendo nascer um pecado na sua vida. E aí esse pecado, consumado, ele vai gerar a morte. Mas se você alimentar dentro de você o perdão, o amor, a verdade, o tratamento de Deus, mesmo que doa, mesmo que fira o orgulho, ele te liberta e te dá grandes possibilidades de vencer esse gigante, não pelas suas forças, mas pelo aquilo que o Senhor fez em você, pela força que Ele te deu, pela sabedoria que Ele te deu. Vamos orar? Senhor, nós queremos neste momento, Senhor, clamar para que